Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, em nossos propósitos, e sempre procuremos buscar a vivência de tudo que a doutrina espírita tem nos orientado. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Rogério, falando sobre a missão dos espíritas, que somos todos nós, né? Vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Um prazer estar aqui. Essa semana foi dose dupla, né? Falei na terça-feira e estamos falando hoje. Mas até hoje uma pessoa brincou comigo, falou, mas vai ser o mesmo tema? Eu falei, não, com uma doutrina desse tamanho não dá para repetir o tema, né? Tem muitos capítulos novos, essa série é muito grande, tem muitos acontecimentos aí que a gente não pode deixar passar. Quando nós lidamos ou começamos a lidar com o Espiritismo, nós tomamos conhecimento desse intercâmbio, né, entre nós encarnados e os nossos amigos desencarnados. E nós ficamos também sabendo desse intercâmbio através de comunicações psicográficas, né, através quando o médium escreve, psicofônicas, e nós ficamos sabendo também que as obras fundamentais da doutrina espírita foram construídas sobre essa base, sobre esse intercâmbio, com Kardec perguntando a vários médios, em vários países, em várias cidades, as mesmas perguntas, isto voltando para as mãos dele, fico imaginando aí a dificuldade, né? Sem as redes sociais, sem e-mail, isso voltando para as mãos dele, ele filtrando, ele selecionando tudo aquilo, eliminando aquelas respostas absurdas ou que não coadunavam com a maioria delas, fez a seleção, estruturou toda a doutrina espírita sob esta proposta e sobre esse filão que é o intercâmbio, sobre essa forma de comunicação que é esse intercâmbio de nós encarnados com os desencarnados. Outro dia eu fiz uma palestra e brinquei nessa palestra dizendo assim, esta é uma doutrina que veio para nós encarnados. Se daqui a pouco estivermos desencarnados, tudo bem, mas a princípio ela vem para os encarnados. Porque se não fosse assim, ela viria no plano espiritual, eles iam dar um jeito lá. Então, esta proposta da doutrina espírita é para nós espíritos enquanto estamos encarnados. Vamos usufruir lá no plano espiritual, logicamente, dela, e vamos revê-la muitas vezes ou algumas vezes. E essa missão dos espíritas, né? Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque essa missão dos espíritas, que é o item 4 do capítulo 20, que tem o título Trabalhadores da Última Hora, ele está baseado numa mensagem, numa comunicação trazida do Espírito Erasto. Então, todo o tema dessa palestra, dessa conversa sobre missão dos espíritas, é uma comunicação que esse Espírito traz através de um médium, nos incitando, nos provocando, nos convidando, nos motivando a essa missão. Ele nos passa essa incumbência. Então é bom a gente definir, né, primeiramente, o que é missão, porque muitas vezes fica uma coisa distante. Até conversava com a Ângela aqui agora mesmo, eu já tive um feedback em outras vezes que abordei esse tema, assim, pois é, né, isso é para os divulgadores da doutrina espírita, para aqueles pesquisadores. Não, nós vamos ver primeiro o conceito de missão, que é tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa, encargo, incumbência, cumprir uma missão, né? No contexto de cumprir uma missão. Então, é o que devemos fazer ou o que alguém deve fazer sobre mando ou motivação, como eu fui mais sutil, né? Eu falei que ele nos convida, nos incita, nos provoca, nos motiva, mas na realidade nós vamos perceber que em certos pontos ele é bem incisivo sobre essa missão dos espíritas. Então nós vamos lendo
e vamos comentando. É um processo, até comentei com a Ângela também agora, eu gosto de transcrever os textos, porque eu já começo a estudar. Quando eu estou transcrevendo, eu já começo a estudar, depois tenho que voltar lá para ver se não teve nenhum erro de digitação, e isso é bastante interessante. Então, esse item 4 do capítulo 20 é uma mensagem de Erasto que foi trazida em Paris, 1863. Então ele começa dizendo assim, e é interessante a gente observar a linguagem. É uma linguagem toda alegórica, toda bem lúdica, para mexer mesmo com o nosso senso de busca, com o nosso senso de compreensão. Ele começa dizendo assim: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bem dizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. Isso é bem interessante também, né, de nós percebermos novos apóstolos, pessoas que estavam chegando na doutrina espírita, pessoas que estavam começando a conhecer a doutrina espírita, pelas vozes proféticas superiores, porque o intercâmbio pode ser feito com os espíritos, mas nada nos garante que possam ser somente os espíritos superiores. Todos os espíritos podem se comunicar, inclusive nós, depois de desencarnados, se quisermos, né, se for necessário e quisermos, formos bastante persistentes e renitentes, talvez consigamos alguém que queira nos receber e trazer o que nós tenhamos para falar. E ele começa essa primeira colocação nos alertando para uma chegada de uma tempestade, né? A tempestade é aquele momento que, hoje com a meteorologia, né, no caso dele ali, ele traz antecipadamente, hoje com a meteorologia nós ficamos sabendo, está vindo uma tempestade. Então vamos nos preparar, né? As nossas aqui são mais calmas, mais mansas, mas nós vemos lá nos Estados Unidos, principalmente na costa, né, onde eles preparam, protegem os vidros. Por quê? Porque vem aí uma tempestade. Erasto alerta que vem uma tempestade. Que tempestade é essa que ele fala? Novos valores, novos conceitos e uma nova proposta sobre a visão religiosa vigente até naquele momento. Até aquele momento, 1857, publicação do Livro dos Espíritos, a visão e a forma de nós abraçarmos o cristianismo não estava surtindo os efeitos necessários. Vêm novas luzes, vem essa tempestade de novas ideias, para que nós comecemos a olhar para o Evangelho, ou voltemos a olhar para o Evangelho, já que o Espiritismo é chamado por muitos de cristianismo redivivo, voltarmos a olhar para o cristianismo, a proposta cristã, com olhos de implementação, com possibilidade de fazer com que aquilo se torne realidade ou viável na nossa própria vida. E ele continua com o texto. Aqueles novos adeptos, aqueles novos que estavam chegando nessa doutrina revelada, ele diz: ides pregar o dogma novo da reencarnação. E é bom a gente fazer uma ressalva da palavra dogma, porque a gente ouve muito nas palestras que o Espiritismo não tem dogma, mas aqui a palavra dogma está na sua acepção primordial. É aquele assunto que já não mais se aceita discutir. É aquele assunto que já estão superadas todas as possibilidades de se contradizer. Então ele diz: ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Ele já nos chama a atenção para a necessidade de nós irmos pregar o dogma da reencarnação, até porque nessa proposta ele diz que quando bem compreendido, ou quando bem compreendida a reencarnação, o mecanismo da reencarnação, ele há de mudar a face das relações humanas.
porque nós perdemos aquele sentimento de que a morte é o fim, de que após a morte estaremos livres, ou que nos livraremos daquela situação constrangedora ou difícil com a morte. A reencarnação, quando compreendida, ela transforma realmente a forma de nós vermos a vida, principalmente quando transformamos o raciocínio da palavra simplesmente reencarnação para encarnações sucessivas, ou seja, somos fruto de sucessivas reencarnações. E ele fala sobre esse bom desempenho, bom ou mau desempenho, o bom ou mau aproveitamento dessas possibilidades reencarnatórias que nos vêm. Falar de reencarnação parece uma coisa simples, porque se nós perguntarmos no meio, mesmo que não seja espírita, mas no meio espiritualista, a grande maioria das pessoas, se não a totalidade, vai se dizer crente ou aceitar a reencarnação de alguma forma. Mas interiorizar e se conscientizar de como isso funciona é complicado. Eu volto a brincar que para se reencarnar é preciso morrer. E aí já começa o primeiro problema. Porque nós ainda trazemos esse grande gigante na alma, que é a morte. Esse grande gigante que chacina a alma humana. Porque nós ainda lá no fundo, nós ainda o vemos como o grande destruidor das vidas. Quando na realidade ele diz respeito à falência orgânica, ao corpo físico que não tem mais condições de albergar, de manter, de receber, de conter o espírito e liberta o espírito. Esse entendimento da reencarnação ele é muito interessante porque ele vai crescendo, mas ele necessita de tempo para que a gente mature essa ideia, para que esses valores e essas ideias que nós ouvimos sobre reencarnação vão se sedimentando. Então é preciso falar sobre o assunto. Quanto mais falamos sobre o assunto, mais desperta nas pessoas o entendimento, a aceitação. E nós podemos ver isso de forma prática na nossa própria vida. Eu passei por alguns desencarnes de pessoas próximas lá 20, 30 anos atrás. O sentimento de perda era tremendo, a ponto de ser envolvido por um desespero. Alguns anos depois, militando, estudando a doutrina espírita, pensando sobre a reencarnação, outras perdas aconteceram, já não foram tão dolorosas ou tão desesperadoras, não vou nem falar em dolorosas, porque existe a perda, existe o sentimento de perda, uma saudade antecipada. Quando eu ouvi esse termo pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado. A pessoa ainda nem se foi, a pessoa ainda está ali, próximo ali, ao meio, o corpo ainda está ali sendo velado e nós já estamos envolvidos por esse sentimento de uma saudade antecipada. Eu achei muito bonita essa colocação e sempre trago ela. E é natural. Mas quando mais nós falarmos nisso, nós vamos começar a pensar nesse processo. E finalmente incorporar, depois de anos, o sentimento de que continuamos vivos. Há poucos anos agora, bem recente, eu tive uma perda assim, de uma pessoa muito próxima e o sentimento foi de paz. Porque eu acompanhei os momentos finais. Eu passei a tarde e a noite com essa pessoa. E ela muito próxima. E quando eu comecei a perceber que o dia amanhecia, e eu sabia do estado, por estar acompanhando de muito próximo, mais uma vez eu conversei com ele. Falei, não tem mais condições. Vá. Solte as amarras, liberte-se. Chega. Lógico que não foi tão rápido assim, não foi nesses termos. Me sentei ao lado do leito, conversei durante talvez 10 minutos.
E essa conversa foi muito impressionante, porque no dia seguinte, depois do desencarne, eu voltei ao quarto para pegar alguns pertences meus, pois eu tinha passado a tarde e a noite lá, e esse quarto era coletivo, tinha um rapaz ao lado, né, separado por uma divisória. E ele, quando eu estava pegando as coisas, fui me despedir dele, ele disse, poxa, eu ouvi sua conversa, falei, mas não leve a sério, era só para ele, por favor, era só para ele, não é para você. Você está bem. Eu falei, não, pai, mas olha, eu fiquei impressionado com a capacidade, com a possibilidade, a proposta que você fez. E por mais incrível que pareça, coincidências acontecem, né, e existem. 30, 40 minutos depois de encerrada a conversa, houve o desencarne. Então, o entendimento da reencarnação, de você saber que essa pessoa não morreu. Ela foi desprendida desse corpo, mas continua viva. E eu brinco muito com isso, né? Porque nós vamos encontrar pessoas dentro do movimento espírita que dizem assim, eu gosto muito das pessoas enquanto estão aqui, mas quando morrerem, eles lá e eu aqui. Mas não funciona assim, né? Porque eles também têm saudade e às vezes nos visitam. E às vezes você sente aquela sensação estranha. Nossa, deve ser um resfriado, essa mudança de tempo, né? Às vezes é um querido que está te abraçando, né? E a gente nem percebe, os nossos sentidos ainda grosseiros, mas quando você incorpora a ideia da reencarnação e da sobrevivência do espírito, da permanência da personalidade, do eu, da individualidade, você começa a pensar nessa possibilidade. Talvez não seja um resfriado. Talvez alguém esteja aqui junto de mim. E o texto continua, conclamando-nos, olha só, deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, à sua propagação. A propagação do Espiritismo. Ah, eu não tenho tempo. Quem sou eu? Cadê a Magui? Ah, minha perna treme, meu estômago gela. É assim mesmo. Se há 25, 30 anos atrás alguém me dissesse que eu ia fazer palestras, eu ia falar assim, talvez numas próximas encarnações, de jeito nenhum, né? Então, quando isso começa a te dar prazer, esse sacrificai os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a propagação do Espiritismo, isso vira um prazer, isso vira uma coisa prazerosa. É o prazer advindo dessa ação que leva às pessoas esse entendimento, essa libertação de pensamento, esse doer menos que eu narrei diante das perdas ou das aparentes perdas que nós sofremos. Ide pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Há muitos anos atrás, eu não me lembro quantos anos atrás, eu estava falando aqui no Friburguense, num domingo, e eu tive um insight de repente. Eu falando assim, e de repente eu percebi que eu estava falando bem demais. Que a estrutura das frases eram acima da minha capacidade. Que o vocabulário naquele momento se expandira de uma forma impressionante. E eu me assustei com aquela capacidade e eu percebi, voltou o lenga-lenga, voltou a minha fala normal. E aí eu fico pensando quando ele diz, os espíritos elevados estão convosco, falarei certamente e você vai ser inspirado. Uma mediunidade pouco divulgada, a inspiração. A inspiração.
Porque quando você, ou quando a Ângela fez a prece aqui, isso é uma artimanha minha, quando o dirigente faz a prece e sou eu que vou falar, eu já converso com o meu mentor espiritual e com os amigos espirituais que estiverem por aqui. Me ajudem a coordenar as ideias, a estruturar a fala, porque eu estudei, eu fiz a minha parte, mas me ajudem. E normalmente, quando eu assisto novamente, eu não gosto muito, mas às vezes coloco no carro e ouço. No Viva Voz do carro, eu ouço a palestra que eu mesmo fiz. E eu, às vezes, me intrigo com a facilidade, às vezes, de ligar as ideias ou de retornar a ideia anterior. E eu acredito piamente que há uma interferência benéfica quando você se propõe e transforma o que Erasto chama de sacrifício num prazer de falar da doutrina espírita a benefício seu e das outras pessoas. Esse intercâmbio ele é constante e nós não nos apercebemos. E como eu disse na palestra aqui outro dia, eles são tão sutis e levam tão a sério esta importante situação que nós vivemos de encarnados, que eles não aparecem. Eles nos intuem, nos inspiram, nos apoiam, nos motivam e recuam, não permitindo que nós percebamos a presença ou a interferência deles, para que nós possamos nos investir desse sentimento de que somos capazes de fazê-lo. Porque é aqui encarnados que nós temos a capacidade de desenvolver esses potenciais de forma forte, de forma marcante e definitiva. E ele fala no final do texto que nós, espíritas, não somos divulgadores, tá, gente? Porque ele fala ali, nós conversamos agora há pouco, são adeptos, pessoas que aderiram ao espiritismo, ou seja, qualquer um. E nós vamos falar certamente a pessoas que não querem ouvir, a pessoas que não querem ver. E nós vamos encontrá-los, inclusive, dentro do movimento espírita. E o texto continua. Pregarei o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. É a preparação do terreno, é você falar 10, 20, 30, 40 vezes sobre reencarnação ou sobre qualquer outro tema, para que na pessoa ou para que naquela outra pessoa desperte o sentimento principalmente da curiosidade ou da discordância muitas vezes. Eu costumo brincar nas minhas palestras, olha, se você não concordou com alguma coisa que eu falei, e eu acho que isso é quase uma constante nas minhas palestras, vá aos livros, estude, troque ideias com outras pessoas, e descobrindo que realmente eu esteja equivocado ou enganado, me ligue, por favor, me avise para que eu não continue falando o que eu possa estar, onde eu possa estar equivocado. Então essa preparação do terreno, ela é importantíssima. E nós vamos perceber pessoas que ficaram durante anos numa relação com a doutrina espírita, com uma relação da contemplação, né? E nós ouvimos muitas dessas coisas, não, eu estou só frequentando a casa, eu ainda não me aprofundei, mas o importante é o estudo, o importante é a relação com os livros de uma forma cronológica, do jeito que ela foi estruturada, porque as palestras são maravilhosas, são muito boas, mas se nós só tivermos conhecimento da doutrina espírita através das palestras, nós teremos, na realidade, uma grande colcha de retalhos, bem colorida, sem formar um visual ou um todo. Serão recortes, serão ideias, principalmente, mais importante, serão ideias de outras pessoas. Então eu sempre digo e motivo, vá à fonte, vá às obras,
Vá às obras fundamentais da doutrina espírita. Por que estudar com apostila? Se nós temos as obras fundamentais nas nossas mãos, a apostila é a visão daquela pessoa que apostilou aquele estudo. Aí você vai estudar Kardec sob a visão de fulano, ou de ciclano, ou de um grupo de pessoas. Vá direto à fonte. Ah, mas é muito difícil. Conversa de quem nunca se aprofundou no estudo da doutrina espírita. Vá lá e se tiver alguma dificuldade com o vocabulário, é mais uma oportunidade. Antigamente a gente tinha que saber ordem alfabética, né? E procurar lá no Aurélio, lá nos grandes dicionários. Hoje nem isso, você coloca o celular do lado ou deixa a máquina aberta e digita lá. Tem um gênio hoje dentro de casa. O senhor Google nos traz a solução na hora e você tem 3, 4, 5 opções. Na época que eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu lia e parava. Um dia eu brinquei com o Armando Aragon, falei, Armando, não é possível, cara, eu não consigo entender, meu vocabulário é muito pobre. E eu não lia essa tradução do professor Herculano Pires. Eu estudei durante 30 anos, comecei a estudar Herculano Pires, não estudar Herculano, mas as obras traduzidas por Herculano, agora depois que eu estou aqui no Centro Espírita Friburguense. Porque antes eu as estudei pela tradução do professor Guilom Ribeiro, que é aquela tradução lá do francês clássico para um português purista do começo, do finalzinho do século XIX, começo do século XX. Então o vocabulário era absurdo. E aí voltando lá, né, parando para não divagar muito e voltando ao tema, eu falei que em certos momentos há uma quase que ordem sobre a missão. Lembram lá que missão é você executar alguma coisa sobre ordem de alguém? E aí eu vi esse post e achei muito interessante. O ide de Jesus não é um chamado, é uma ordem. Ide. Não espere, não acredite, não deixe que te convençam de que esse ide e o trabalho é para outra pessoa, não é para nós. Leve esse espiritismo para as pessoas mais próximas. Exponha-o através das suas ações, isso é muito interessante. Deixe que essa doutrina te transforme. E nada mais significativo do que exemplo. Nada mais transformador que exemplo. E retornando ao texto, ele continua. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parte encruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilei o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide, pregai, que as populações atentas receberão com alegrias as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E aí dá um arrepio mesmo nas pernas, gente. Porque é uma proposta que transforma a vida. E quando você já está dentro do Espiritismo ou se propôs a assimilar essa proposta há muitos anos, você percebe em você mesmo essa ação, a ação desta proposta, o potencial desta doutrina. Como você passa a se relacionar com Jesus e com a proposta deixada por ele de forma diferenciada. É sermos fiéis a esta proposta. Diferente, muito diferente do que a gente vem observando dentro do movimento espírita. Aventuras novidadeiras, aventuras em campos diferentes. Assiste-se quantas palestras se quiser, na internet ou presenciais, onde se fala 40, 50, 60 minutos e o nome do senhor Allan Kardec ou a sua obra é mencionada.
dentro de casas espíritas. Como se nós já soubéssemos tudo das obras fundamentais e dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Como se agora nós estivéssemos a descobrir novos cômodos desse grande edifício, dito pelos espíritos superiores ao senhor Allan Kardec. As bases estão lançadas e sobre essas bases há de se construir maravilhoso edifício. Mas a obra está andando muito lenta. Ela ficou mesmo durante anos paralisada depois da morte do mestre de obras, senhor Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, Allan Kardec. E nós estamos entrando por aventuras e por desvios distantes desse fundamentalismo necessário. Embora a palavra fundamentalismo seja perigosa porque nos remete equivocadamente a outros momentos e a outras situações, mas é necessário que nós nos prendamos a essas obras fundamentais, para que a partir desse alicerce, a partir dessa fundação, nós comecemos realmente a ter a capacidade, o direito e o dever de julgar as obras. Isso é bom, isso é ruim, isso não presta, isso é uma reedição, isso está falando a mesma coisa que foi dito lá e de forma pior, então é melhor ficar com aquele de lá. Porque nós vivemos nesse momento uma enxurrada de obras ditas mediúnicas. Ditas, quando eu digo ditas mediúnicas, porque nós lemos coisas que são ideias das pessoas, mas o chavão, o rótulo, o selo do mediúnico, do espiritualista vende, faz vender. Tem gente que compra livros a caixas, cestas, promoções, né? E você entra lá na editora e para comprar uma obra que você quer, e aí leva mais 3 para aproveitar o frete. E eles te oferecem a preços, às vezes, módicos. E se eu não conheço as bases, se eu não estudei as bases da doutrina espírita, eu acabo comprando-as e abraçando-as como espiritismo. Mas vamos voltar ao texto. Nada é premeditado, né? Nada, ou, aliás, tudo é premeditado, né? Veja que eu estava falando dessa enxurrada de publicações, do perigo desses desvios que nós fazemos dentro da própria casa espírita, muitas vezes, falando de coisas sem bases doutrinárias, e o texto diz assim: que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobo, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide, homens que sois grande perante Deus e que, mais felizes do que Tomé, crede sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Ah, como eu gostaria de ir numa reunião mediúnica para ver os espíritos se manifestarem. Aí, se eu ver, e se vocês deixarem eu ver, eu vou acreditar. Ilusão, ilusão. Vai continuar a não acreditar. Porque a crença não é do ver, é do entendimento. O tempo das demonstrações físicas já passou. Isso foi lá no começo do século XX, a época das materializações, das curas, das cirurgias espirituais. Os médiuns de efeitos físicos que impressionavam os nossos sentidos materiais desencarnaram e estão desencarnando, e outros não surgem, porque já não mais é necessário, não se faz mais necessário. A conversão, o entendimento hoje da doutrina espírita e a adesão à doutrina espírita deve ser feita através do critério, do bom senso, da observação, da lógica. E é exatamente isto, né?
Crede sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Eu permaneci por mais de 30 anos dentro do centro espírita sem receber ou sem sentir um único arrepio. Dirigindo reuniões mediúnicas, estudos, participando de reuniões específicas de desobsessão e nada. E eis que, de repente, um dia, eu faço um atendimento espiritual de uma pessoa desencarnada através de um médium e me retiro da sala após terminar. Alguém vai no corredor e diz: Rogério, ele está te chamando. Eu falei: mas ele não tinha ido embora, voltou. Voltei na sala e não era mais aquele espírito que nós tínhamos conversado, mas um outro espírito através daquele próprio médium. E ele me chamou: aproxime-se. Me dê suas mãos. E naquele momento, eu achando até um pouco meio estranho, coloquei minhas mãos nas mãos desse médium e pela primeira vez eu entrei em transe. Perdi a sensação de espaço, de realidade, de momento. E as pessoas que estavam presentes, além do médium mais 2 pessoas, dizem que as lágrimas não corriam, elas saíam como uma torrente. E eu senti pelo meu corpo inteiro como que uma corrente de energia. E um sentimento de paz, de completude, que até aquele momento na minha vida não tinha sentido. Isso foi há muito poucos anos, 4, 5 anos talvez. E de repente começou a voltar tudo. Dos pés para a cabeça comecei a me perceber novamente, eu de pé. E aquela pessoa, aquele espírito, disse ser o meu mentor espiritual. E me disse que daquele dia em diante deveria começar uma nova fase, ou uma nova face do trabalho que eu realizava na Casa Espírita. 4, 5 anos, mas depois de 30 dentro da Casa Espírita. E realmente as coisas mudaram. As coisas mudaram na forma de eu ver as coisas, de eu encarar o trabalho da doutrina espírita e de ver principalmente a divulgação. E a sensibilidade aumentou de uma forma espantosa. Porque eu era um paralelepípedo, eu era um tijolo. Eu não me impressionava, eu não me emocionava. Racionalizando 24 horas por dia. Daquele dia em diante, daquele contato em diante, daquele choque emocional positivo, as coisas se transformaram. Nós sempre estamos amparados. Sempre. Sempre. Em momento algum estaremos desamparados. Essa relação ou essa inter-relação, essa interpenetração entre esses dois mundos, ela é constante. Não existe lá e aqui, existe estados, encarnado e desencarnado. A convivência é constante. E o texto continua. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como a névoa da manhã aos primeiros raios do sol. É lindo o texto, gente. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parte, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores
à civilização pagã. Nós estamos passando realmente por um processo de transformação, mas não é um processo mágico. Não é um processo onde a transformação está acontecendo e nos envolvendo. Não, nós estamos provocando essa transformação. A nossa transformação transforma o mundo. Vou voltar a repetir uma frase também que me impressiona muito. A casa guarda estreita relação com o morador. Nós estamos nos transformando, humanidade, estamos nos transformando. E isso está transformando a humanidade e está transformando o mundo, a nossa casa. E ele continua. Sim, as revelações morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo, no mundo inteiro. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Esse intercâmbio está se transformando e está se tornando cada vez mais comum. E assemelha-se à escavação de um túnel, onde duas equipes trabalham simultaneamente, uma de cada lado. Encarnados de um lado e desencarnados de outro. E nós estamos nos esforçando nessa diminuição desta camada que nos separa. E a cada transformação, e a cada assimilação, e a cada proposta, essa parede que nos separa vai se sutilizando. E algumas pessoas, gente, chamado médiuns, já começam a ouvir o barulho da picareta do outro lado. Eles estão vivos. Nós já sobrevivemos inúmeras vezes à desencarnação, à desagregação molecular. E depois levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, e aos sábios que desejarão comprová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhe oferecerdes, e, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. A compreensão da doutrina espírita, o acordo entre esses dois mundos, o entendimento que aquilo que passamos aqui é para o nosso próprio benefício num processo de depuração, num processo de apaziguar a nossa própria consciência, de nos colocar inteiros nessa experiência de viver. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai, ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? É o que eu estava dizendo, nós estamos nos aventurando por outros caminhos. As pessoas estão gastando tempo para semear sementes ruins, coisas que não mudam a vida das pessoas, propostas vazias, tentando encaixar o Espiritismo dentro de outras ciências, quando o próprio senhor Allan Kardec diz textualmente que as ciências são incompetentes para explicar os fatos que a ciência espírita explica. Nós buscamos em vários rótulos, em várias denominações científicas, explicações que o Espiritismo nos dá de forma clara, precisa. E as pessoas me dizem, você já estudou física quântica, Rogério? Eu falo, meu filho, eu não consigo, não entendo nem a física de Newton, quanto mais a quântica. E aí me dão livros, porque tem os obsessores literários. Não, mas esse aqui você tem que ler. É pequeno, o cara é um gênio, e aí eu começo a ler e depois de uma certa idade a gente começa a perder um pouco a
a papa na língua, né? A gente não tem mais papa na língua. E eu devolvo, mas já leu? Eu falei, não deu para ler. Eu fui até a página tal e não deu, porque as revelações que ele traz, Kardec e os espíritos superiores revelaram a partir de 1857. Tudo está em tudo, existe uma matéria primordial. E eles constroem um acelerador de moléculas para descobrir, e comprovam, e descobrem. Olha, uma grande descoberta. Os espíritos lá em 1857 disseram para a gente, tudo está em tudo, existe uma matéria primordial, primária. O resto é transformação dessa matéria. E aí eu fico pensando, né? Não seria melhor estudarmos e sabermos e conhecermos realmente a doutrina espírita? E os espíritos dizem sobre esse transviar, sobre esse desvios. Ele diz assim, responderemos, podeis conhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis conhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Uma linguagem forte, né? Uma linguagem lúdica, uma linguagem com a característica até orientalista, bem fantasiosa, mas ela é muito profunda e muito verdadeira. E uma outra forma mais fácil, talvez, não tão rápida, mais fácil de conhecer a doutrina espírita e a proposta do espiritismo é essa, de nós estudarmos as obras fundamentais e a revista espírita, que não sei por que não é considerada obra fundamental, porque a transformação se dá constantemente. E você começa a estudar a doutrina espírita e esse conhecimento começa a se avolumar, começa a formar uma corrente íntima, que você não se satisfaz mais com qualquer coisa, que você passa a ter condições e critério para descartar aquilo que não coaduna, que não está de acordo com as propostas que o Espiritismo nos traz. Não que ela deva ser a única, porque também os nossos irmãos que escolheram outro caminho também conhecerão e também serão bem-sucedidos na sua experiência de viver em busca de compreender os motivos de aqui estarmos, de reencarnarmos sucessivamente, de progredirmos, de sermos melhores a cada dia, numa corrente, num turbilhão de conhecimentos que a doutrina espírita nos traz e faz com que nós sintamos o prazer dessa aventura, reconhecendo a grandeza desta proposta, desses conhecimentos que, a princípio, como eu disse, estão esparsos nas palestras, nos comentários, nas reuniões de estudo, mas que, de repente, começa a formar um todo, quando você se dispõe a pegar, a tomar nas mãos as obras fundamentais da doutrina espírita e, finalmente, começar a estruturar esse conhecimento, na intenção de conhecer o todo, a finalidade precípua, primordial, primária da doutrina espírita, que é fazer com que nós olhemos para a vida como um grande e belo desafio a cada dia que nós despertamos. Estejamos encarnados ou desencarnados, mas estaremos vivos, desfrutando ou da nossa personalidade, ou na espiritualidade, no estado de espíritos errantes, desagregados, separados do corpo físico, desfrutando da nossa individualidade. Mas a doutrina espírita faz com que se sedimente todos esses conhecimentos e depois de um certo tempo você começa a ter uma visão do todo. E se propõe, inclusive, a responder em nome do Espiritismo, de falar em nome do Espiritismo.
sem correr o risco que o senhor Allan Kardec nos alerta. Os maiores inimigos do espiritismo são os próprios espíritas, que muitas vezes se arvoram a falar em nome dessa doutrina que ainda para muitos é desconhecida. E quando essas camadas se sedimentam e você começa a perceber que só pode ser assim, você se propõe inclusive a responder perguntas. Eu fui participar de um estudo da Mocidade Espírita há muitos anos atrás lá em Amparo, era uma reunião de todas as mocidades espíritas de Friburgo, mas lá no João Batista em Amparo. E um jovem, com a característica peculiar do jovem, no meio disse assim: perispírito tem peso? E até aquele momento, quando ele disparou a pergunta, eu nunca tinha parado para pensar nisso e não sabia isso há 20 anos atrás. Talvez 15 anos atrás. E eu disse assim: tem. E ele, tem, né? Ele sabia que tinha. Era uma armadilha, era uma pegadinha. Mas por que eu cheguei à conclusão que tem, sem saber que tem? Porque ele é semimaterial. Se ele tem algo nele de material, ele tem peso. Mas nós não conseguimos pesar. Bom, aí é outra questão. Aí é outro ponto. Mas que tem peso, tem. A lógica, o critério, o bom senso, a análise e a sedimentação do conhecimento espírita nos leva a dizer que sim, que tem. Porque nós aprendemos a pensar da mesma forma que o senhor Allan Kardec se propõe a nos ensinar, através principalmente de início das 1018 questões do Livro dos Espíritos. Porque nós começamos lidando com esse sistema de perguntas e respostas e começamos a compreender que só pode ser assim. Por quê? Porque o tempo todo ele nos conclama a utilizar o critério, o bom senso, a razão. Hoje eu fiz uma pergunta a um amigo muito querido e muito próximo. Ele estava me dizendo que, falando sobre fluidismo, sobre alguma coisa assim, de que quando nós aplicamos passe não sai nada de nós, porque né, o sistema de fluidos foi... E eu disse assim, ele falou, por exemplo, você observa as ondas eletromagnéticas, as ondas do rádio, hoje nós sabemos que são... Eu falei, sim, mas elas são materiais ou imateriais? Não, no meu entendimento, elas são imateriais. Eu falei, e o que é imaterial? Nós não sabemos, nós não temos os sentidos para perceber agora. Agora, as ondas eletromagnéticas são materiais, porque existem aparelhos que medem ela, que percebem ela. E algumas pessoas as percebem naturalmente. Se são materiais, há um circuito, há um trânsito. Então o Espiritismo vai começando a nos dar uma visão diferente. E nós começamos principalmente, como Erasto nos conclama, a observar a vida. Desde o momento em que nós chegamos aqui pela última vez, há alguns anos atrás, nos adaptando à vida encarnada. Mas não pela primeira vez. Levamos anos para nos adaptar a esse novo estado. Vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos evoluindo, vamos deixando de ser bobos a cada estágio, a cada momento, a cada dia, vamos envelhecer. E se tudo correr bem, vamos desencarnar naturalmente, pela falência natural dos órgãos, pelo esvair-se das energias, e nos libertaremos mais uma vez do corpo físico, e nos constataremos vivos, íntegros, continuando essa caminhada. E nesse instante, nossa visão vai se ampliar, nosso entendimento, nossas capacidades irão se ampliar, porque aí eu não serei mais o Rogério. Eu serei o resultante do Rogério na última encarnação, mais o resultado de todas as outras experiências anteriores. Mas você vai se lembrar de tudo? Não. Como hoje nós não lembramos de tudo que fizemos hoje durante o dia.
Só nos lembramos das coisas mais importantes e mais marcantes. Porque seria um desperdício de tempo e de funcionamentos neuroniais ali, de trabalho, para nos lembrarmos de coisas que não significaram nada. Porque hoje à tarde eu dormi 2 horas. Não tem necessidade de eu lembrar que dormi 2 horas. Mas me lembro de tudo que aconteceu mais grave. Ah, mas isso você vai esquecer, porque não são tão importantes. Mas os momentos mais graves, mais importantes, nós vamos nos lembrar, quando principalmente for necessário. Chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Eu quero reiterar o convite de que vocês possam ir ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Missão dos Espíritas, que é essa mensagem de Erasto. Uma verdadeira conclamação, um verdadeiro convite a sair do estado de conforto, de estagnação, de paralisação e abraçarmos a vida de forma realmente integral. Um abraço tão forte como aqueles que deixam a gente até um pouco sem ar, mas que são gostosos, né? São bons, onde você realmente estabelece uma relação com o outro. Que Jesus possa nos abençoar e nos amparar e que nós possamos levar para casa esse dever, esse ide. Ide ler o item 4 do capítulo 20, Roberto. É uma conclamação. Chega em casa e lê novamente, devagar. Guarda o livro aberto nessa página. Daqui uns 3, 4 dias, faça uma experiência. Leia novamente. E você vai levar um susto. Porque se você ler 3, 4, 5, 10, o entendimento vai se ampliando. E a cada vez que você lê, você vai se sentir mais completo. Uma boa noite para todos. Até um próximo encontro.